Torcer pelo Vasco da Gama não é apenas uma paixão, é um estilo de vida. E para aguentar essa emoção do começo ao fim, seu corpo precisa estar preparado. E é aí que entra o Alegrevit, da DNS Vital. Um suplemento completo, ideal para combater o cansaço, fortalecer a imunidade e manter a disposição lá em cima. Com Alegrevit, você tem energia de sobra para cantar, pular, vibrar e apoiar o gigante da colina do primeiro ao último minuto. Quer garantir o seu? Acesse agora a NIT Quantic e encontre o Alegrevit e toda a linha de produtos DNS Vital. Com qualidade, segurança e entrega rápida, você cuida da sua saúde com a mesma confiança que tem no seu time. Alegrevit e NIT Quantic, energia e saúde para quem torce como um verdadeiro vascaíno. Ligue 021 973010885, visite o site nitquantic.com.br ou então visite a loja em Niterói, Caraí, na rua Ator Paulo Gustavo, 426, sala 601. NIT Quantic, a frequência da sua saúde. Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui nessa quinta-feira pela manhã. Uma quinta-feira em que o torcedor do Vasco começa a se recuperar depois de tudo aquilo que aconteceu na última terça-feira em São Januário. Parecia que todo torcedor do Vasco tinha consumido o Alegrevit, esse produto distribuído pela NIT Quantic que deixa aí você revigorado. E é importante a minha passagem por aqui nessa quinta-feira pela manhã, porque a gente precisa pontuar algo de muita relevância, que desde a classificação do Vasco na última terça-feira, vem dominando os assuntos aí entre os torcedores vascaínos, que é a questão do Lloyd Augusto. E olha, torcedor, que eu fico muito à vontade para falar sobre isso hoje nesse Acorda, porque eu não acho que é algo de uma solução tão simples como a maioria do torcedor acha. À época daquela maldita live, eu fiz um Acorda aqui, falando que ele precisaria jogar bola e não só falar. Porque era muito bonito você sair soltando palavras e algumas coisas até desconexas, como ele fez naquela live, sendo que depois ele poderia ser muito cobrado por isso. E não deu outra. Infelizmente, dentro de campo, o Lloyd ainda não conseguiu corresponder à expectativa e aparece muito mais por situações patéticas, como foi na última terça-feira, do que propriamente por um futebol bem jogado. E aqui, só para deixar claro para você, torcedor, essa live não é para falar mal do Lloyd. Se você acha que eu vou vir aqui falar mal do Lloyd, entrar no senso comum e dizer que tem que afastar, que tem que vender, que tem que fazer... Não. Esquece isso aí. Essa live aqui é sobre uma questão mais ampla do que propriamente resolver a questão de uma maneira simples e fácil. Primeiro, que eu faço um convite para você que está assistindo esse Acorda Vascaíno e que ontem à noite ainda não viu a opinião de uma profissional, de uma psicóloga, em relação ao que vive o Lloyd. Porque o Lloyd é uma pessoa que precisa de ajuda. Psicologicamente, é nítido que não está legal. E eu não vejo problema nenhum em falar sobre isso, porque hoje as questões psicológicas são presentes quase que em todas as famílias, das mais variadas esferas. Então, essa questão comportamental do Lloyd, eu deixo para quem tem embasamento teórico e prático para falar. O que eu vou me apegar hoje aqui ao Lloyd, nesse comentário, é o seguinte, torcedor. Quando ele faz a sua estreia no jogo contra o Flamengo, que ele cruza aquela bola de letra ali e as suas ações já não são das mais assertivas, eu fiquei preocupado com aquilo que o Lloyd fazia com a bola. Só que eu confesso a você, e você pode buscar aquele pós-jogo lá, que na minha intervenção, na hora de falar do Lloyd, eu deixo claro que a minha preocupação não é o que o Lloyd ia fazer ou deixar de fazer com a bola.
A minha preocupação era aquilo que o Lloyd ia fazer quando o Vasco estava sem a bola. Porque o Kaká, o jogador fantástico, chegou a ganhar bola de ouro, quando era dirigido pelo Carlos Ancelotti, lá no Milan, num determinado momento o Kaká deixou claro isso, que ele deu um salto na sua carreira quando ele entendeu que um jogador de futebol profissional de alto nível fica com a bola de 2 a 3 minutos durante um jogo. Isso, quando ele fica assim, 3 minutos é quase impossível. Geralmente a média aí é de 1 minuto e meio a 2 minutos. É o que ele vai fazer durante os outros 88 minutos ou 87 que ele está sem a bola. E o Lloyd, sem a bola, é um jogador completamente desconectado com a realidade. Ele é um jogador que ele não compete, ele é um jogador que na hora de marcar, ele é incapaz de abaixar o seu quadril, abaixar o seu tronco para dificultar a passagem do seu adversário. Ele é incapaz de sair correndo atrás de alguém para fazer uma falta tática, para marcar. E olha que ele ofensivamente, em algumas ações, por incrível que pareça, ele vai bem. Ele tem muita força nesse 1 contra 1. Ele tem uma pedalada que no jogo contra o Cruzeiro deu certo, contra o Operário de Ponta Grossa, lá em Ponta Grossa, eu lembro que ele chegou no fundo do campo. Ele, quando ele está no 1 contra 1 e ele busca algo simples, que não seja de difícil execução, ele leva vantagem em relação ao adversário. O que ele precisa parar é de inventar quando ele é o portador da bola. Agora, sem a bola, é algo que eu confesso a você que desde a sua estreia contra o Flamengo me deixou assim extremamente irritado. E aí vem o ponto principal dessa resenha de hoje, nessa quinta-feira pela manhã. Será, torcedor, que o Vasco tem a possibilidade de contratar um jogador que tem problema de cabeça, um jogador que tem problema na concepção tática de um jogo, um jogador que tem problema, às vezes, na execução técnica de uma jogada? Eu acho que esse foi o grande erro. Agora o problema está aí. Cabe ao Vasco, gradativamente, tentar resolver esse problema. Porque, assim, na boa, ninguém, nesse momento, depois de tudo que ele vem demonstrando, vai pagar a mesma quantia que o Vasco pagou nele. Esqueça isso. O Vasco vai precisar recuperar esse jogador. E como que recupera esse jogador, Jean? Olha, com a ajuda de profissionais e principalmente com o trabalho do Fernando Diniz dentro de campo. Agora, como que eu vou pedir para o Fernando Diniz corrigir o Lloyd se na última partida nem para chegar perto do treinador ele não foi capaz? Ficou ali fazendo aqueles gestos com a mão, como quem dissesse, fala muito e eu não estou afim de ir aí. Aliás, eu nunca vi um jogador que executa dentro de campo algo que nem gol não é e coloca a mão na orelha para o torcedor bater palma para ele. Confesso a você, torcedor, que isso diz muito sobre a concepção, sobre a questão psicológica do Lloyd. Fala muito, porque se ele tivesse feito o gol, ok, mas nem isso e colocar a mão no ouvido. Então, assim, é um problema que o Vasco hoje tem no seu elenco, tem para resolver. A gente não sabe como que as pessoas vão administrar isso. O Fernando Diniz, na sua coletiva, foi perfeito, se fez de desentendido para não apelar. Lá dentro do vestiário é sagrado, ninguém sabe aí o que pode ter acontecido lá realmente, e nem é para vazar mesmo, é algo que ele precisa ser cobrado. A gente não pode esquecer que no último jogo que ele entrou, ele também andou mostrando uma displicência tática muito grande e o Verratti acabou indo próximo a ele na trave e cobrou ele duramente no jogo contra o Vitória. Não foi no jogo contra o Fortaleza, foi no jogo contra o Vitória. O Verratti acabou cobrando ele duramente e agora o Vasco tem aí esse problema para resolver, que é o Lloyd. E assim, eu espero que ele consiga dar volta por cima, que ele consiga aprender a ser um jogador tático, que psicologicamente ele consiga organizar as suas ideias e que ele possa ajudar o Vasco. Eu quero que isso aconteça. Eu acho que é possível? Difícil. Principalmente porque a gente não é uma instituição que pode ficar aguardando um jogador de futebol resolver tantas questões para que ele possa render dentro de campo. E o pior de tudo, as características do Lloyd ofensivamente, o nosso elenco é completamente órfão. O Vasco ainda tem uma partida contra o Fluminense,
depois o Vasco tem o Melgar, depois o Vasco tem o Red Bull Bragantino e depois o Vasco tem o São Paulo. O Vasco tem 4 compromissos ainda antes da parada por Super Mundial, ainda vai ter a data FIFA aí entre o jogo do Bragantino e o jogo do São Paulo, e o Vasco durante esse período vai precisar contratar jogador com essa característica do Lloyd. Por exemplo, final de semana, jogo contra o Fluminense, se o Lloyd tivesse 100%, era muito simples para o Fernando Diniz trazer o Nuno para dentro do campo e colocar o Lloyd para ser esse extrema com velocidade, para ser um escape. Lloyd de um lado, Ryan do outro, com o Verratti lá na frente. Agora, como acreditar num jogador desse? Já pensou? Sábado, Maracanã, 50, 60 mil pessoas, com 15 minutos ele começa a botar a mão na orelha, ele começa a falar que o Fernando Diniz fala muito. É muito difícil. E isso não é algo que vai ser feita uma correção rápida. Vai ser algo que vai precisar de tempo. E eu não sei se o Vasco tem esse tempo para poder aí corrigir todos esses problemas que o Lloyd acaba tendo. Enfim, torcedor, agradecer o seu like. Agora vai fechar o vídeo. Senta o dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o comentário aí embaixo o que você acha do Lloyd, o que você não acha. Eu faço a leitura de todos para poder ter o entendimento do que o torcedor está pensando. E convido a você para ficar hoje com a gente aqui na nossa programação. Daqui a pouco tem o Emerson Rocha no Bom Dia Gigante. Eu volto às 17h30 no Tabela. À noite tem o Flávio no News, já projetando muito desse clássico contra o Fluminense no próximo sábado. Então eu só peço isso para você. Vai fechar aqui. Antes de tudo, deixa o like e compartilhe nas suas redes sociais. Beleza, meus amigos? Tamo junto, um abraço e até depois no final da tarde no Tabela. Valeu, galera!